Nesse vídeo vamos tratar um pouquinho sobre como funcionava a organização do governo geral. O governo geral vai ser instituído pelo rei, que com poderes absolutos decide colocar um representante na colônia, ou seja, no Brasil. Mas esse governo geral, ele, apesar de ter feições nas quais o governador geral ele é uma espécie de vice-rei no Brasil, ele não estava isolado. Ele tinha auxiliares que eram os cargos de provedor-mor, ouvidor-mor e capitão-mor. Não deixaram de existir também as capitanias, elas não sumiram de todo. Primeiro porque as capitanias de Pernambuco e São Vicente, elas continuaram inicialmente permanecendo sob a administração dos seus donatários, justamente porque obtiveram sucesso e cumpriram as cláusulas que foram integrantes lá do processo de doação das capitanias. Segundo porque as outras capitanias, apesar de não terem aqui um nome de capitanias hereditárias, não terem a sua função inicial, elas passaram a se chamar de capitanias reais. Então, esses territórios passaram a ser administrados por indicados do rei, mas não como função de donatário, mas sim como função de administrador. Todos eles perderam, obviamente, importância nessas capitanias reais, haja vista a chegada e a presença do governador geral. Então, eles eram administradores locais, mas que eram totalmente submetidos à vontade do governador geral. Dentro das vilas e dos municípios, nós temos também a chamada Câmara, que era composta pelo que a gente chama hoje, vamos chamar assim de vereadores, mas na verdade a gente chamaria as câmaras municipais, os administradores das vilas, de homens bons. Nesse esquema aqui, vemos um outro organograma, simplesmente inicialmente a partir do governo geral e seus auxiliares, o provedor-mor responsável pela cobrança de impostos, o ouvidor-mor responsável pela justiça e o capitão-mor pela segurança. Segurança essa interna, segurança do relacionamento entre os colonos, mas segurança também com os índios e segurança externa contra os invasores. Temos aqui também a divisão entre capitanias hereditárias, que eram as duas capitanias que permaneceram, Pernambuco e São Vicente, e as capitanias da coroa, que eram capitanias reais. Por fim, a administração local das vilas, através das câmaras, conhecida como Câmara dos Homens Bons, que eram a elite colonial, a elite das suas regiões. Então, as pessoas mais ricas e importantes tinham o controle político da região através dos homens bons. Posteriormente, o governo geral teve poderes dados pela coroa, que poderia nomear os chamados juízes ordinários, que eram juízes indicados dentro do próprio município, mas que tinham uma função especificamente jurídica, judiciária, que era tirar do controle político dos homens, tirar dos homens bons o controle sobre a questão da justiça. A administração, então, do governo geral tinha a sua sede em Salvador, inicialmente em 1549, e posteriormente, a partir de suas divisões, Salvador, Rio de Janeiro, São Luís, Belém, e tinha também os seus assistentes, que eram o provedor-mor, o ouvidor-mor e o capitão-mor. Os objetivos do governo geral a serem instituídos eram, do ponto de vista econômico, garantir o monopólio do pau-brasil, incentivar a produção do açúcar, aumentar a fiscalização do pacto colonial, ou seja, fazer com que os impostos fossem efetivamente cobrados, principalmente a partir dos portos, no processo de exportação ou importação, e explorar o sertão em nome do rei, aumentando assim a ocupação do território colonial, expulsando invasores e também descobrindo e explorando novas riquezas. Por fim, também tinha a instrução de incentivar a construção naval. Do ponto de vista administrativo, então, era preciso centralizar a administração, limitando a autonomia dos donatários. E isso, através das capitanias que foram retomadas, que eram as capitanias reais, efetivamente foi realizado. Por fim, para destacar aqui, é preciso colocar a questão do chamado centralismo versus localismo.
O centralismo é representado na ideia de o governador geral poder controlar, administrar, centralizar a administração. No entanto, nós temos uma dicotomia aqui, que é a ideia do localismo. Então, o governo da colônia brasileira vai ser, de um lado, centralizado, por outro, onde as pessoas realmente moram, onde as pessoas realmente vivem, onde as pessoas realmente precisavam de um governo mais direto, era um governo localista, que era centralizado nas câmaras. Então, os homens bons, que eram homens livres, normalmente católicos, que não eram trabalhadores manuais, eram aqueles únicos que podiam participar das câmaras, e assim eles acabaram garantindo muito poder e a manutenção dos seus interesses, e muitas vezes estava oposta à ideia do governador geral. Essa relativa autonomia municipal dos homens bons, ela vai ser atingida a partir de 1642, quando o Conselho Ultramarino decide nomear juízes municipais, justamente para diminuir esse poder dos homens bons. Outro objetivo do governo geral era com relação à oposição contra os índios. Então, temos aí o objetivo de poder se relacionar melhor, controlar e escravizar também os índios. Importante a ação dos jesuítas, que vão conseguir estabelecer uma relação mais harmoniosa, inclusive catequizando e convertendo esses índios ao cristianismo e trazendo esses índios para o processo colonizador. Aqueles índios hostis, eles eram aplicados ao que ficou conhecido como guerra justa, que era, na verdade, o processo de escravização. Bom, o governo geral tinha como prática também estabelecer alianças com índios, e aqueles índios que se submetessem ao processo colonizador ganhavam em troca algumas terras e ganhavam assim apoio dos homens brancos. Essa cooptação, por assim dizer, muitas vezes vista como um objeto de traição, na verdade eu prefiro entender como uma opção ou uma questão de sobrevivência.